cobrança que a gente tem quando acaba vendo muito sobre as pessoas nesse meio. Já nasci fazendo, praticamente. Eu fui perdendo isso com o tempo. Tem que eu acho esse nome Projeto Verão o fim da picada. Tá desse jeito. O que eu faço? Né? Momentos da vida que a gente não consegue fazer o que a gente sabe que deveria, Sim. mas que não tá conseguindo priorizar. Gente, nem todo mundo vai conseguir encaixar essa rotina todo dia, né? Não adianta a gente influenciar uma coisa que é inatingível. Não existe uma resposta simples para um problema complexo, né? Praticamente um tapa na minha cara. Eu tô vendo. Cansado, tô derrotado aqui, eu não consigo levantar do sofá. Quer que eu comece mesmo? Olha, Né? Se cuidar mesmo do interno. não tenho, assim, menor maturidade para lidar com hater. Você nunca mais vai me falar que tá no Projeto Verão. Concordo. Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. Nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas conteúdo. E se você busca informação em saúde, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Essa eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta e eu tô me aventurando aqui na BN junto com o Léo e também com a Gabi, que tá ali nos bastidores. Ela nem pode mais falar que é uma aventura, porque agora já é o que é uma missão. Para você que não me conhece, eu sou o Leonardo, também sou fisioterapeuta cardiorrespiratório e tô aqui com a BN, junto com a Andressa, junto com a Gabi. E tem até um nome aí que é conhecido como barulhinho Físio dos Famosos. Ah, é a hora da edição. Muito bem. Como que é o tema de hoje, Andressa? Bom, o tema de hoje é corpo perfeito, ele existe? E aí, Léo? Eu não vou nem responder agora, porque quem me acompanha nas redes sociais já sabe, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Para esse episódio, nós temos 2 convidados. Eu vou apresentar o primeiro deles, que é o Daniel Mussi. É formado em Educação Física pela UMC, com pós-graduação em Treinamento Personalizado, Fisiologia do Exercício e Gerência de Gestão de Negócios, além de MBA em Gestão de Pessoas. É especialista em fitness aquático, certificado pela Aquatic Exercise Association, foi professor de diversas pós-graduações da Reebok Sports Club e do Esporte Clube Pinheiros. Já ajudou a capacitar mais de 3.000 profissionais para o mercado de trabalho. Ele é casado com a Marcela e é o papai da Maria Eduarda. Ajuda pessoas comuns a se tornarem mais fortes, atléticas e funcionais. E eu também sei que ele gosta muito de surf, não é? Um passado distante. Seja Um muito passado bem-vindo. distante. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem-vindo. E aqui na minha frente, a maravilhosa, que eu nem preciso dizer, né, Léo, se o corpo perfeito existe ou não, que é a Cecília Heger, mais conhecida como Cissa, é influenciadora digital e modelo. Ela que é formada em administração de empresas, com experiência na área administrativa e financeira em diversos segmentos, mas é na comunicação visual e no universo do bem-estar que ela encontrou sua verdadeira paixão. Com um lifestyle focado na saúde e bem-estar, ela compartilha conteúdo sobre fitness, beleza, autoestima e espiritualidade, inspirando milhares de seguidores. Atualmente, ela está se especializando em comunicação e atuação para TV e cinema, na Escola de Atores Wolf Maia. Ela que é baiana, apaixonada por carnaval e, como ela mesmo diz, comunicadora em construção, modelo por vocação e administradora por formação. Muito bem-vinda, Obrigada. Que coisa boa Obrigada. ter você aqui. Muito feliz também pelo convite. Muito bem. Hoje o papo vai ser maravilhoso. Será que em 2025, Léo, você finalmente vai começar a fazer academia todo dia? Olha, todo dia eu ainda acho que não. Mas assim, eu tô conseguindo alguns hábitos saudáveis, porque afinal o corpo perfeito, a pergunta já tá aí no ar, né? Existe. Bom, Léo, você sabe que o Brasil, ele é o país do sol, das faixas de areia, da diversidade cultural, da simpatia também, mas a gente aparece num ranking bem curioso, de país onde as pessoas são as mais vaidosas do mundo. Pesquisas apontam que 62,7% dos brasileiros admite ser vaidoso, sendo que 12,7% são extremamente preocupados com a aparência. Eu já sei até onde você está entrando nesse grupo. Assim, o corpo perfeito é uma busca de homens e mulheres brasileiros. É projeto verão, é dieta de ovo, é medicamento inibidor de apetite, é fórmula mágica da internet. Mas será que o corpo perfeito existe? E, Léo, se ele existir, qual que é o segredo para fazer parte desse grupo tão seleto? É muita disciplina, né? Mas além de falar do corpo perfeito, a gente também tem que lembrar que o ideal é a gente falar do quê? Do corpo saudável, né? Afinal, o corpo saudável, ele também vai além da estética. Ele é um resultado de equilíbrio físico, mental e emocional. E nas redes sociais, o impacto é ainda maior, com imagens e padrões idealizados podem motivar escolhas saudáveis, né? A rede social acaba impactando muito nisso e a cobrança que a gente tem quando acaba vendo muito sobre as pessoas nesse meio. Para começar, para quem acompanha aqui o Pod, a gente tem uma primeira pergunta que é: como que vocês escolheram a profissão de vocês? Primeiro você, Daniel, me conta. Na época eu era atleta de natação, quando eu estava com os 16, 17 anos.
frustrado, porque eu sempre chegava em quarto, em terceiro, nunca ganhei nada. Você chegou em quarto, nem isso. Mas o Léo ganhava consolação, eu ganhei né? a consolação, mas com um sorriso de orelha a orelha. E eu entrei na faculdade pensando em ser técnico, trabalhar com legal. equipe competitiva e tudo mais. E aí, como a maior parte dos professores de natação é início de carreira, um dia faltou o professor de hidroginástica e eu tive que assumir a bucha. Tá. E foi paixão à primeira vista, porque eu vi, primeiro, tinham poucos homens nesse mercado. A maioria dos professores eram mulheres. E o público que eu comecei a atender foi um público que me cativou demais. Me dava mais satisfação pessoal, trabalhar com o pessoal mais velho, o pessoal... Na verdade, a gente falava brincando, né? Que hidroginástica é para velho, gestante, obeso e lesionado. Sim. Então, era todo mundo que estava bichado, ia para piscina para fazer hidroginástica e buscar alguma coisa ali que precisavam. E eu adorei trabalhar com esse público. Sim. Adorei trabalhar muito mais do que com a parte competitiva. Então, eu abortei essa parte competitiva. Apesar de ainda trabalhar com alguns atletas amadores, mas nada, assim, muito sério. É amador mesmo. E o meu foco sempre esteve em ajudar as pessoas a se darem melhor com o corpo, terem mais funcionalidade, conseguirem fazer, assim, usar o corpo como uma maneira de aproveitar melhor o que elas têm de bom na vida. Curtir o filho, praticar um esporte que elas gostam. Exemplo, uma pessoa que de repente não consegue mais andar e através do exercício consegue se locomover de uma forma independente novamente. Né? Uma pessoa que tem sobrepeso e consegue recuperar a funcionalidade, voltar a fazer as coisas que fazia antes. E isso me deixa muito mais satisfeito. Né? Então, essa relação do corpo perfeito, ela sempre tem dois lados, né? É o lado de quem tá vendo e o lado de quem tá se vendo. Exato. Né? Então, a gente entrou por esse lado para ajudar as pessoas a ter uma relação melhor com o corpo. O corpo ser uma ferramenta para que elas sejam mais felizes, mais saudáveis, mais satisfeitas com a própria vida. Eu fui mais ou menos para essa linha. Começou numa natação, então. Começou numa turma... Como é que era? De hidroginástica. Hidroginástica, né? Começou numa hidroginástica. Que e, Daniel, legal. a gente adora ver seus vídeos quando você coloca 80 a mais, 87 a mais. Eu falo, gente, olha ali. É muito Aí eu legal. mostro, viu, Leonardo? Ó, agachamento, Exato. levantando peso. Ai, meu Deus. E você, Cissa, como que você foi da administração para as redes sociais? Então, é uma longa história, porque, na verdade, eu fui escolhida a minha profissão nessa parte de comunicação e de arte. Desde muito nova, né, ainda criança, eu fiz teatro. Já trabalhava com algumas coisas como modelo. Mas aí a vida me levou para administração, aquela coisa, aquela pressão da formação. Você tem que ter uma profissão, porque isso não era considerado, na minha época, uma profissão. Internet, então, nessa época, nem existia. Então, no meu terceiro ano, eu escolhi administração porque eu vim de uma família de empreendedores. Então, era uma coisa que eu ia dar continuidade. Atuo na área ainda. Mas na pandemia, há 4 anos atrás, eu senti que estava faltando alguma coisa. A minha realização profissional não estava lá. E aí, todo mundo falava, Cissa, você tem tudo a ver com a internet. As pessoas vinham falar comigo sobre essa questão da estética, né? Porque me viam sempre muito disciplinada, porque é um estilo de vida que eu adotei há muitos anos. E aí, a internet, na verdade, foi um meio que eu encontrei de voltar a ter contato com a comunicação, com o teatro, com a imagem. Trabalhar como modelo, que é uma coisa que eu amo. E aí, voltei, entrei nesse meio do digital. Não era bem o que eu queria, porque a exposição sempre foi uma coisa que me causou um pouco de incertezas, assim, insegurança. Não era uma coisa que eu me sentia tão confortável. Mas hoje, o mercado pede muito isso. Então, eu não tinha como trabalhar só com imagem sem trabalhar esse lado da influência. Tem uma coisa... As marcas hoje pedem isso, né? Uma pessoa... Ninguém quer associar uma imagem de uma modelo sem que ela tenha algum engajamento, que ela tenha alguma causa, alguma coisa que agregue a marca também. Então, voltei a estudar toda essa parte de comunicação, voltei para o teatro, estou fazendo alguns cursos nessa área. E é isso, estou fazendo, na verdade, uma transição de carreira. Ainda continuo da administração, mas o que eu amo mesmo é o que eu estou buscando agora. Sim, digital. Ai, que delícia. E hoje em dia, a gente tem visto que muitas crianças estão tendo um estilo de vida mais saudável. Ontem a gente estava até dando risada, eu e o Leonardo. E assim, que lembrança que a gente tem de infância? Da mãe ali fritando nuggets, né? A gente já fala comendo miojo. E hoje em dia a gente vê que os pais têm uma preocupação já com exercício, principalmente com alimentação, tão mais seletivos. Mas a gente queria saber, e vocês? Como que foi a infância de vocês? Daniel, e aí? Nossa, eu tenho uma impressão completamente oposta. A minha infância foi correria, bagunça, jogar taco, jogar queimada. Era uma galera que a gente se juntava na rua. Ainda conseguimos pegar essa época, né? Que época boa, de brincar né? na rua. E a minha infância foi super saudável. Eu não conseguia parar em casa.
Me dava agonia ficar quieto, é um tédio absurdo. E é engraçado, porque eu tenho essas lembranças, assim, da alimentação, principalmente com relação a churrasco. Minha família sempre coisa de churrasco muito forte, cerveja, mas muito ativa, muito ativa. Eu tava sempre na casa de algum amigo, ia pra praia, eu aprendi a pegar onda naquela época, eu tinha 8, 9 anos de idade. E tinha uma galera que a gente pegava onda junto, a gente não via a hora de chegar às férias para passar 2 meses na praia lá, e ia pro mar todos os dias. Ficava lá 3, 4 horas de manhã, depois voltava à tarde e fazia de novo. E quando eu não tava na água, às vezes tava frio, tava fazendo alguma coisa na praia, alguma coisa na rua, tava sempre se movimentando. Isso foi muito importante até para a minha formação. Ótimo. Porque eu me via fazendo aquilo o tempo inteiro, eu não conseguia imaginar fazendo outra coisa. E todo o ambiente que eu estava envolvido era da mesma forma. Então, eu tive pouquíssimo contato com crianças que eram sedentárias. Ótimo. Eu frequentava o SESI da Vila Leopoldina. Então, eu era atleta lá por lá, quando eu ganhava nada. Eu chegava em quarto, quinto lugar, mas... eu Mas estava lá ativo, tava lá, fazendo e a gente chegava, eu com 12, 13 anos, chegava lá 2 horas da tarde e saía 8, 9 horas da noite. Fazia musculação, fazia judô, fazia natação, depois ia jogar bola com todo mundo. Tudo recreativo. Né? Mas era ativo. Exatamente, porque... apesar da gente competir, a ideia que passavam pra gente, isso foi uma coisa muito boa que eu tive nessa fase formativa, que a gente tem que se divertir. Sim. A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo. Se você gosta daquilo que você tá fazendo, você vai fazer com mais frequência. Né? Então, eu não tive essa impressão de que a infância as pessoas comiam miojo, nugget. Apesar de eu ter comido também, mas foi muito ativo. Muito ativo, né? Muito Ótimo. ativo. Eu acho que hoje a coisa degringolou. Hoje a coisa tá um pouquinho pior. Hoje a gente tem o 880, né? Aquelas crianças que são extremamente sedentárias, não fazem exercício praticamente nenhum. Ou as crianças que têm uma agenda hiperlotada de exercício, né, Exato. Leonardo? Não tem horário para nada. E você, Cissa, como que foi sua infância com relação a esse estilo de vida? Me se aproxima muito do que o Daniel contou aqui, porque com os 3 anos eu entrei no balé. Minha família sempre incentivou essa questão da atividade física também. Então, foi uma coisa que eu já nasci fazendo, praticamente. Então, desde os 3 anos, eu comecei a fazer atividade física. A questão da alimentação realmente foi uma coisa que eu comia muita coisa industrializada, comia nuggets, comia tudo isso. Aos 13 anos, eu tive uma lesão no balé, tive que sair e fui para musculação. E meu pai que me levou para musculação. Então, assim, minha família, em relação à atividade, à prática, sempre existiu muito forte. Ótimo. A alimentação foi uma construção. Depois que eu entrei nesse universo de musculação, eu fiquei fascinada por isso. E isso foi... Uma coisa vai levando a outra. A gente vai vendo os resultados, aí vai querendo se alimentar melhor, vai sentindo os resultados de dentro para fora. E aí, isso também eu consegui implantar lá em casa, assim. A partir do momento que eu comecei a buscar a alimentação mais saudável, as pessoas também começaram a seguir essa linha. Hoje em dia, lá em casa, todo mundo é fitness. Que demais! Que demais. E você, Andressa? Como foi a sua? Olha, a minha... Eu vou ter que falar mal da minha mãe, não vai ter jeito. Não, eu sempre tive uma infância com muita brincadeira. Meu irmão sempre gostou. Foi muito na pegada do Daniel, assim. De muita brincadeira, na verdade, né? O exercício ali na brincadeira. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sedentária. Sempre acordou tarde, nunca gostou de fazer exercício. Mãe, eu brigo com você até hoje. E assim, depois que eu entrei na faculdade, aí, principalmente por conta da fisioterapia, a gente vê muitos colegas que vão para essa área, né? Então, que fazem muito exercício, que praticam. E depois que eu casei também, meu marido adora fazer exercício. Bom, você viu de onde ele estava vindo hoje, né? Da academia. Ele ama exercício, ama esporte. Então, é uma coisa que hoje eu vejo, na verdade, o benefício da gente ter uma rotina saudável, né? Da gente praticar exercício. E até o paciente, ele se enxerga muito na gente, né? Então, como que minha fisioterapeuta não faz um exercício e tá aqui me obrigando a fazer exercício? Então, assim, é uma rotina que eu amo. Eu amo ser matutina, acordar cedo, fazer exercício. Eu dou uma derrapada na comida. Quando eu viajo, meu Deus, Leonardo, terrível. Mas o Léo se alimenta super bem também. Melhorei muito, Melhorou demais. Muito, é verdade. Então, eu acho que dentro da empresa a gente consegue se equilibrar. A gente consegue, E tem é a verdade. Gabi também, que Exato. é mega fitness, faz exercício, tá sempre na academia do prédio dela. Então, eu acho que dentro da empresa ali a gente consegue se equilibrar bem. Exato. Mas, Léo, e aquele mês que você pagou na academia e apareceu umas 2 vezes? Não, até teve mês que nem apareci. Na verdade, eu não vou nem mentir. Mas realmente, essa questão que a gente falou sobre a infância, né? Eu fui uma criança que eu tive muitas atividades, né? Eu lembro de fazer natação, lembro de fazer algumas coisas na escola, mas eu fui perdendo isso com o tempo e agora que eu tô retomando, né? De fazer atividade, me alimentar melhor. E porque é necessário, né? A gente quer uma longevidade, então precisa disso, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês.
A pergunta que não quer calar, na verdade, né? Porque foi o que a gente mais recebeu no Instagram. Muita gente fala do Projeto Verão, né? E o Projeto Verão não é só uma construção que vai durar alguns meses para você chegar lá no verão, pá, saradaço, né? É um processo tudo isso. Mas eu queria saber de vocês dois quais são os principais benefícios de você ter uma rotina saudável, né? De atividade, de você fazer você se organizar para chegar nesse Projeto Verão, mas não só momentâneo, e sim levar isso para sua vida porque faz bem. Falei sobre isso ontem, que eu acho esse nome Projeto Verão o fim da picada. Exato. Porque é uma coisa imediatista aí que você não consegue levar a longo prazo. Então, eu acho que esse nome é uma furada que as pessoas vão em outubro para academia para querer ficar sarado para dezembro. E aí querem tomar várias coisas, usar hormônio, enfim. Fazer loucuras, dietas loucas que você não consegue sustentar e que pode vir um efeito sanfona, vir né, vários problemas de saúde que eu sou super contra. Então, eu acho que para você manter uma rotina saudável a longo prazo, o ideal, para quem quer realmente mudar um estilo de vida, é começar com a consulta, com a busca para um profissional da área, tanto nessa área nutricional quanto nessa parte do professor de educação física para te orientar a fazer um plano, a fazer um planejamento. E o fundamental é que as coisas você consiga fazer umas coisas que você consiga levar a longo prazo. Não fazer alimentação, eu volto a dizer, não fazer uma dieta muito louca de comer só ovo ou comer só proteína. Ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Então, é realmente uma mudança de hábito. É você levar isso como a vida mesmo. Eu, como um exemplo prático, eu treino há 20 anos. E o meu corpo, ele é o mesmo há muitos anos. E, assim, as pessoas sempre associam isso como hormônio, como... você não come nada. Eu como tudo, gente. Mas eu treino, eu me cuido há muitos anos. Então, não é uma coisa que eu faço por projeto, por um ciclo, por eu vou ali para um evento e preciso estar magra, vou ficar a semana inteira só comendo ovo. Não existe isso. Você vai comprometer sua saúde, na outra semana você vai efeito rebote. E super importante também do que a Cissa falou, é que, na verdade, você tem que procurar um profissional. Igual, nós somos da área da saúde, mas nós não somos especialistas, né? Em hipertrofia, em exercício. Isso foge muito da nossa área, né? Especificamente. E o que eu senti muito quando eu conversei com o personal e comecei a entender do exercício, é que é outra área completamente diferente. Então, como você vai executar, o que vai ser bacana. Mas, quando eu sentei lá na cadeira, eu falei, eu quero ter o corpo da Cissa. Maravilha. 6 meses. O professor, não, mas quanto tempo? 6 meses, eu quero fazer 2 vezes na semana. Não, eu entendo porque eu sou dessa, né? Eu fico nesse. Tira até o print, né, pra levar pro professor? Não, eu pego assim a foto e falo, olha, eu quero ficar desse jeito, o que eu faço, né? Ele fala, vamos começar vindo pra academia, que eu acho que é o mais importante, né? E você, Daniel? Eu concordo super com a Cissa, porque realmente as pessoas têm aquela relação de eu vou me expor, então eu tenho que estar apresentável. Né? Então vem com o senso de urgência para estar trabalhando, e aí acabam fazendo coisas que não deveriam, por má orientação, por influência de pessoas que não são capacitadas para influenciar, e num desespero. Às vezes é uma carência, uma necessidade de aceitação, de aprovação, de reconhecimento em determinados pontos. E quando, na verdade, isso é um processo que tem que ser gradual. Né? Não tem uma coisa só, um fator que vai determinar. Não é só a dieta, não é só o treinamento. É um conjunto de coisas que a pessoa tem que ir alinhando aos poucos para começar a ter um resultado que seja sustentável, duradouro e que traga benefícios, né? E eu me excluo dessa, porque eu tô treinando quando dá, dando 10 aulas por dia, no trânsito mais 4, com uma filha de 1 ano, exato, né? Exato. Dormindo 4, 5 horas. Então, assim, não tem como eu me exigir, né? Isso que eu falo pra minha esposa, a gente não tá treinando direito. Eu falei, calma, é uma fase. É uma fase, né? exato. E isso, a gente tem que aceitar também. Tem momentos na vida que a gente não consegue fazer o que a gente sabe que deveria, mas que não tá conseguindo priorizar. Se a gente, de repente, fala, não, eu preciso tá com o corpo assim assado, você vai abrir mão de alguma outra coisa. Em algum momento na vida, você não consegue abrir mão do teu trabalho, abrir mão da tua família, seja o que estiver acontecendo. Às vezes tem alguém doente, você precisa estar junto, estar acompanhando. E aí, o teu corpo, às vezes, fica em segundo plano. Mas a gente tem que entender que isso é uma fase. E que assim que abrir uma brechinha de novo, a gente volta a fazer um planejamento, mas que seja
de longo prazo. Sim. A gente que sabe, pesquisa científica não é feito assim de coisa de 2 meses. Exato, Né? exato. Tem um processo longo, você precisa fazer algumas semanas de uns protocolos para saber se uma coisa é um pouquinho melhor que a outra. E aí os resultados, tanto alimentar quanto dos treinamentos e o descanso, que é fundamental, a gente conseguir alinhar com a nossa vida pessoal. Né? Então tem muita gente que vai nessa fissura e acaba abrindo mão de outras coisas, fica com o corpo bonito, mas desanda relacionamento, desanda trabalho, desanda família e quando chega depois do carnaval, para de ir pra academia. Tem que equilibrar. Exato. Eu não tô mais atuando em academias, particularmente, mas eu atuo muito em condomínio. E é impressionante. Essa época aqui, a academia tá lotada. Lotada. Mas passou o carnaval, fica aquele marasmo. Se chover também, acabou. Eu adoro dia de chuva. Eu falo, hoje não vai ter fila pra nada. Hoje vai estar tudo livre. E você sabe que o conteúdo da Cissa é muito orgânico, porque de vez em quando ela mostra. Gente, olha, hoje eu vim meia hora na academia, porque minha rotina tá cheia. E eu acho muito bacana isso, porque hoje a gente vê muitas influencers que mostram 2 horas de academia, né? Uma de força e uma de cardio. Gente, nem todo mundo vai conseguir encaixar essa rotina todo dia, né? E a Cissa falou assim, no final de semana eu compenso. Então, isso é muito orgânico, porque a gente entende que é a prioridade dela fazer exercício, mas que tem dia que ela vai ter mais trabalho, ela vai ter compromisso, ela vai gravar, ela vai no prêmio, então ela vai equilibrando. E isso é muito interessante para a internet, porque a gente vai realmente assistindo um conteúdo que é palpável, né? Sim, que é verdadeiro. Da realidade e você mesmo. prioriza isso no Instagram. Total, porque eu acho que não adianta a gente influenciar uma coisa que é inatingível. Até porque eu não tenho uma vida assim, eu tenho uma vida real. Então, assim, tem dias que eu não consigo treinar. Ontem foi um dia como esse. Mas é aquela coisa que eu falei. Então, com uma coisa que eu já levo há muitos anos e não tem projetos, estilo de vida, não é um dia que vai fazer falta. Exato. Porque já é uma coisa que tá no natural ali. É como acordar e escovar os dentes. Daniel, mas pra quem não tem esse hábito, é um dificílimo. dia faz diferença. É porque a pessoa já não vai a semana inteira. Exato. Aqui, É o Leonardo. Levanta minha mão A aqui, pessoa se compromete aí 2, 3 vezes na semana. Faltou uma, faltou 2, É. acabou. Não tem como gerar supercompensação, tem um resultado que vem a longo prazo. E você não tem rotina, né? Exatamente. Porque é isso. Não existe a de criar. formação da rotina. Exato. Daniel, você sabe que a maioria das pessoas chegam e falam assim, né? Pro educador físico ou pro profissional. Eu quero perder peso e eu quero hipertrofia. Tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe que é praticamente impossível a gente conseguir essas 2 metas ao mesmo tempo. Como que você faz esse ajuste com seus alunos, né? O que você recomenda? Bom, vou explicar da forma que eu trabalho, que fica mais fácil de identificar. A gente faz primeiro uma avaliação de composição corporal. Bioimpedância. Vamos identificar quanto que você tem de massa magra, quanto você tem de massa gorda. Qual é o percentual de gordura? Qual é o percentual de músculo que você tem? Identificamos. Tá? Se você perder peso, o peso pode ser da gordura, mas pode ser do músculo também. Sim. Né? Então, dependendo do que a pessoa fizer, principalmente essas dietas restritivas, absurdas, tem muita gente que entra na onda do jejum intermitente, mas sem acompanhamento. E acaba perdendo massa muscular junto. Aí tá fazendo tudo o que precisa, se dedicando, treinando, mas não ganha massa muscular. Perde peso e acaba perdendo massa muscular junto. Saiu um estudo recentemente, inclusive, a respeito do Ozempic. Não sei se vocês viram, que do peso que a gente perde, mais de 40% é de massa muscular, na maioria dos casos. Então, primeiro tem esse ajuste. Eu falo, se você consegue manter a massa muscular e perder gordura, você vai perder peso. E outra, a gente só consegue emagrecer com déficit calórico. Não tem outra forma. Então, a gente vai fazendo esses ajustes de acordo com a vida de cada um. Tem cara que é executivo, que trabalha que nem um maluco. Tem outra moça lá que tem 3, 4 filhos. Ela tem que dar conta de tudo, mas quer treinar, quer fazer as coisas. Então, cada um tem a sua realidade. Não existe uma resposta simples para um problema complexo, né? Cada um tem a sua realidade e tem que se ajustar a ela. Mas hipertrofia é uma coisa, emagrecimento é outra, performance é outra coisa completamente diferente. E o que as pessoas querem? Tudo junto. Tudo, né? Então, vamos definir para onde a gente vai. É focar no emagrecimento? Então, vamos definir o programa de treinamento, vamos definir dieta, tudo mais. É hipertrofia? Perfeito. Teve um menino, inclusive, há uns 2, 3 meses, que chegou para mim, quero fazer treino de oclusão vascular. Falei, você sabe o que é isso? Não, viu o cara fazendo lá oclusão vascular. Falei, pô, beleza. Tenho todo o equipamento, vamos fazer. Mas o menino pesa 60 quilos. Fala, cara, você precisa primeiro ganhar força. Vamos desenvolver. Então, faz parte da nossa atividade também explicar. Sim. Sabe, existe um processo. Não é só chegar lá e pegar peso. Você tem um processo. Você tem que adaptar a tua musculatura. Tem que aprender mecânica, corrigir postura. Para fazer o movimento direito para conseguir gerar adaptação. O que a gente vê, principalmente com o pessoal que treina sozinho, não sei se tem essa percepção também.
com um aplicativo de consultoria. O cara vai lá, esse exercício. Mas ele não mensura a carga, ele não sabe se ele está fazendo certo. Na maioria das vezes, coloca um peso muito maior do que ele deveria. A execução acaba ficando movimento E aí, principal. a longo prazo, porque assim, a musculação é um negócio tão bom, que até quando você faz pessimamente, ele dá resultado. Verdade. Né? E aí a pessoa vai treinando dessa forma equivocada, mas vai se sentindo mais forte. Chega uma hora que o peso fica muito acima, ela não consegue estabilizar articulação nenhuma, pode acontecer um acidente. Isso a gente vê bastante. Então, pelo menos dentro do contexto que eu trabalho, é explicar o que é força, o que é resistência, o que é potência, o que é composição corporal. Para que a pessoa está fazendo aquele exercício que tem que ficar balançando? Por que ela tem que aprender equilíbrio? Né? Para ela identificar, falar, eu estou juntando as pecinhas de um quebra-cabeça. Para lá na frente eu chegar e atingir o resultado da imagem, né? Que eu quero no final. Você sabe, Daniel, que eu adoro quando o Leonardo me libera mais cedo da empresa, porque daí eu consigo ir na academia às 3h. Gente, juro, eu não tenho nada contra esse nome. Mas é o horário dos Enzos, né? E aí eu sei que eu vou me divertir fazendo alguma coisa. Porque assim, é cada carga, são as execuções. E aí você fica olhando e dá até uma dor no coração, né? A gente brinca que é tudo aqueles vídeos que você vê na internet pra você dar risada, ao vivo. Aí eu falo, gente, não, as pessoas, foi exatamente o que você falou. As pessoas não têm noção, na verdade, do perigo, porque você tá buscando saúde e você tá executando um exercício errado, com uma carga alta, e na verdade você vai mais se lesionar do que qualquer outra coisa, do que ter resultado. Eu fico imaginando a Cissa vendo ali o pessoal na academia. Eu vejo cada coisa. Eu não sou profissional da área, mas como praticante há muitos anos, eu consigo identificar perfeitamente, assim, e eu vejo que as pessoas querem muita carga e fazer aquele negócio com muita força, mas a execução que é o principal, que é o que realmente faz a diferença, né? Hoje as pessoas olham para mim e acham que, pelo resultado que eu tenho hoje, que eu pego muito peso. Você deve agachar, pegar 300 quilos no leg press. Pelo contrário. Para mim, hoje, a execução vale muito mais do que qualquer coisa. Então, eu faço uma execução lenta, uma cadência bem devagar, eu faço amplitude completa, sem essa coisa de muita carga, porque muita carga com uma execução horrorosa... O Daniel falou, você tem até um resultado, mas é muito diferente do que você fazer com uma carga na segurança e executar de uma forma adequada, né? Que realmente deve ser feito. E outra coisa importantíssima de lembrar também é que não é na primeira semana que você vai aprender a executar o exercício, né? E isso foi outra coisa que eu tive muita dificuldade no começo. Eu falava, gente, nossa, eu sou profissional da área, eu não consigo executar o exercício. Professor, calma. É um aprendizado, por isso você não pode começar com a carga alta. Porque, na verdade, até você aprender o posicionamento, como você vai respirar para fazer o exercício. Então, também tem um caminho longo ali, né? O próprio corpo vai pedindo o aumento da carga, né? Você tá acostumado a fazer com uma carga X. Depois de 2, 3 semanas treinando, naturalmente você vai botar aquela cara e falar, não, tá leve, vamos aumentar um pouquinho. E essa percepção também, que para quem quer resultado, né? Porque se você fizer a vida toda com a mesma carga, do mesmo jeito, o resultado vai demorar muito mais. Sim. Então, é sempre o desafio também de você estar ali buscando mais. Esse episódio está sendo praticamente um tapa na minha cara. Eu tô vendo. Eu tô aqui para o quê? Para também colocar na minha cabeça, Leonardo, vamos lá, 2025 é um novo ano. Isso. Vamos melhorar isso. E a gente acompanha, né, a Cissa nas redes sociais, também acompanha o Daniel, mas eu vejo como isso que a Andressa falou é muito real. A gente vê a sua rotina. Isso é muito bom porque a gente vê que tá acontecendo, é real e que tem vezes que você consegue e não consegue. Sim. Como que você faz, ainda mais nas redes sociais, que a gente sabe que temos muitos haters normalmente, né? Para balancear essa rotina de treinos, essa rotina de estudo. Como que você consegue balancear tudo isso? Porque você faz bastante coisa. Hoje em dia tá difícil. Porque assim, eu vim para São Paulo tem 3 meses. Eu morava em Salvador até agosto. E aí eu vim para cá muito nesse desafio de mergulhar nessa questão da comunicação, né? Então hoje eu trabalho, eu estudo. Estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo, simultaneamente. E ainda dá conta, né? De casa, dos treinos. E do trânsito de São Paulo. Do trânsito de São Paulo, exatamente. Que eu não estava acostumada com isso. Então, assim, como eu falei, tem dias que eu não consigo treinar. Sim. E eu até falei isso no domingo na rede social, que o fim de semana hoje, para mim, é a hora que eu tenho para cuidar de mim. Então, eu amo ir para academia sábado e domingo, porque é um dia que eu não tenho compromisso, não tenho limite de horário, eu vou na hora que eu posso. Domingo, normalmente, é um dia que a academia está um pouco mais vazia. Então, eu vou adequando da forma que dá. E eu acho que é muito questão de prioridades também. A atividade física, para mim, ela não é só uma questão estética. Para mim, é muito além disso. Então, o meu dia é muito diferente quando eu treino. Eu fico mais disposta, minha concentração é melhor, eu fico mais feliz. É uma coisa, assim, impressionante. A endorfina tem uma coisa diferente
É uma sensação mesmo de bem-estar que me proporciona. Então, é muito assim, tem dias que eu tô com preguiça, como todo ser humano, nós temos os dias que a gente tá mais preguiçoso, mais cansado, mas eu penso, não, se eu for meia horinha, já sei que vai mudar meu dia. Então, eu já penso no pós, no depois. Tô aprendendo, Tá aprendendo? Tô aprendendo. Muito Vou bem. melhorar 2025. Sabe que eu trabalho... Desculpa interromper, Imagina. Eu trabalho com o pessoal do mercado financeiro. Esse pessoal é muito louco. Eles são alucinados. O exercício faz parte do trabalho, praticamente. Porque se o cara não chega ali para extravasar, para botar o corpo para funcionar, ele pira, ele infarta, ele tem surtos, né, de nervosismo, de ansiedade. Então, o exercício, além dessa parte estética, ele funciona muito bem como um balanço de equilíbrio de energias. Sim. Sem entrar nessa parte esotérica, holística. Sim, lá sim, mas é claro. verdade. Mas, é verdade. assim, a gente sabe que a atividade física hoje, ela auxilia no combate à depressão, auxilia no combate Sim. à ansiedade, todos esses problemas que quem pega o trânsito de São Paulo, Sabe você já bem. descobriu como é que funciona. E eu me incluo nessa também, que tem dia que eu dou uma surtada lá, começo a tremer, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí saio, nem que seja 15 minutos, para dar uma corridinha lá, fazer um remo, principalmente atividade aeróbia. Eu amo Que remo. você oxigena bem a musculatura, você consegue fazer com que o teu corpo responda, né? Tem uma teoria que a gente chama de oscilação. O cansaço que a gente sente normalmente na função do trabalho não é uma falta de energia. Na verdade, é o acúmulo de energia que você fica em uma determinada região do cérebro. Então, se você fica no computador o dia inteiro, olhando para a tela, se você fica lidando com gente o dia inteiro, aquilo vai gerando um excesso de energia que você tem acumulada, que se você não dissipa ela na forma de calor, de movimento, de suor, você não consegue descansar. Todo mundo acho que já teve essa sensação de um dia acordar com aquela mesma sensação Peraí, desculpa. A sensação de que acordou da mesma forma que foi dormir. Foi. Sim. Né? Foi dormir, acordou nossa, cansado. tô cansado. Aí você acorda e fala, pô, parece que eu não dormi nada, não descansei nada. Às vezes essa energia ainda tá acumulada na tua cabeça. A mesma coisa acontece para quem é atleta. Então, a pessoa que fica o dia inteiro usando o corpo, né? Para quem é bailarino, que usa o corpo no teatro, fica se movimentando. Chega uma hora que essa pessoa, quando precisa fazer o balanço, ela não quer falar com ninguém. Aí acaba o termômetro social, essa pessoa se isola e vai fazer alguma coisa mental. Para poder gerar esse equilíbrio. Né? Então, o exercício, ele entra também nessa parte de manutenção da saúde mental. Porque senão a gente começa a entrar num piripaque das rotinas de trabalho, família, trânsito, e a gente não consegue sair dela. E muita gente não entende. Fala, como é que eu vou treinar estando do jeito que eu estou? Cansado, tô derrotado, aqui eu não consigo levantar do sofá. Apenas comece. Isso mesmo. Apenas comece, porque depois de umas 2, 3 semanas, vai dar aquela dorzinha, aquele desconforto, mas você vai começar a sentir o benefício que a Cissa falou. Aquilo vai te fazer bem. Aquilo vai fazer com que você se sinta mais disposto, vai fazer com que você trabalhe melhor, com que você tenha mais disposição, que você durma melhor, né? Até comece a se alimentar melhor, porque uma coisa vai puxando a outra, como ela disse. Exato. E é exatamente isso. Você sabe que quando a gente começou a empresa e tudo, eu falei, uma das metas é agora que realmente a gente tá na empresa, eu vou ter um horário fixo para fazer exercício, então eu vou conseguir fazer exercício. Porque uma das minhas desculpas antes era, eu ao hospital, 12 horas, né, cheguei cansada, como que eu vou pra academia? E aí eu falei, bom, que exercício que eu vou fazer, né? Eu vi todo mundo correndo, falei, eu também quero correr, né? Putz, fui lá, comprei um tênis. A primeira aula, eu falei, gente, como que alguém gosta disso? Eu fiquei super decepcionada, assim, eu achei cansativo, achei chato, achei que o tempo não passava. Mas eu falei, bom, vou insistir, né? Não é possível que todo mundo aqui, né, goste de uma coisa tão chata assim. E aí foi indo um movimento. E aí você realmente, no primeiro dia, não consegui correr 1 quilômetro. Corri 500 metros e sentei no chão e morri. E aí vai indo, vai evoluindo. E hoje em dia é diferente. Hoje, quanto mais cansada e mais irritada, assim, eu chego... Eu até brinquei com o Léo esses dias, eu tô com a roupa de treino na bolsa, porque eu já vou chegar, colocar e vou correr. Porque parece que a sua mente encontra um equilíbrio no exercício, né? Hoje a corrida pra mim, além de muito mais, assim, de quilometragem, que eu fico até surpresa com a quantidade que eu consigo correr, é o equilíbrio mental que eu ganho depois de fazer um exercício. Primeiro que, assim, eu não consigo correr com celular, então você já se livra dele, né? Então é uma coisa a menos. E parece que você consegue esvaziar a mente durante o exercício, né, Cissa? É quando a mente descansa e o corpo cansa, né? Tem aquele ditadozinho que fala isso. A corrida, muita gente associa como se fosse uma meditação ativa. Eu corro também. E pra mim é uma válvula de escape, assim, porque os dias que eu tô muito estressada, eu preciso extravasar, colocar aquela energia pra fora. A corrida pra mim funciona muito assim.
Eu também adoro. Tô tentando levar o Léo, quem sabe, em 2025? Eu quero levar para uma aula também, você lembra disso, hein? O Leonardo, ele adora uma aula, que é uma aula que você faz monitorizado, então você precisa ficar numa mesma frequência cardíaca. Aí a gente dá risada dos resultados dele, mas por quê? Porque ele vai uma vez no mês. Se ele fosse sempre, ele conseguiria ficar naquela faixa cardíaca. Primeiro uma vez, mas eu era o único homem da turma. Porque eu dividia de mulher, eu tirei até foto animado. Mas quem sabe, né? Essa aula é muito interessante, porque é uma aula que mistura força, aeróbica, é bem bacana. Uma aula de explosão, eu acho bem divertida também. Eu lembrei de uma frase que a gente ouviu de uma participante que nós tivemos no podcast, que foi a Valquíria. Ela falou muito sobre o exercício, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Então, é justamente isso, né? Encontrar uma atividade que você consiga ali Ela é uma psicóloga especialista, né? Também atende homens, mas especialista em mulheres. E ela trabalha muito como exercício, como um disciplinador e uma forma de autocuidado. Então, ela falou muito de exercício quando a gente falou de saúde mental e tem tudo a ver, né? Bom, a gente vê muitos erros, como a gente já comentou aqui, em busca do corpo perfeito, né? A gente adora, a gente até se diverte com esses erros. Mas quais que foram os erros mais absurdos que vocês já viram? E aí, Daniel? Quer que eu comece mesmo? Olha, o que a gente mais vê é a gente colocando carga excessiva. Quando não tem o auxílio de professor nenhum, o problema é a carga. Porque, principalmente, na faixa aí dos 15 aos 30 anos, a confiança tá lá em cima, né? Então, eu olhei e falei, eu fiz 10 movimentos com uma carga, vou aumentar essa bagaça aqui, vamos ver o que vai dar. E aí, às vezes, acontecem coisas que não é o que você espera. Claro. Aonde que acontecem os problemas? Não é na hora efetivamente de uma execução. É na hora de você sair com a barra, você se posicionar, na hora de você devolver um peso. É uma técnica, por exemplo, não colocar uma presilha e dar uma balançada, a pessoa não tem uma estabilidade para segurar uma barra. LPO, que agora ficou em alta. E as pessoas agora, por causa do CrossFit, e não é uma crítica à atividade, porque eu fiz isso durante 5 anos, e eu me dei super bem, mas porque eu fui acompanhado por profissionais muito bons. Sim. Que ensinavam a técnica do movimento, assim, sem detrimento do peso que você está colocando. Então, a prioridade era o movimento correto. E aí, na hora que você entra com o WOD, né, para quem não sabe, aquele Workout of the Day, a série forte da aula, você não consegue manter, dependendo do teu nível de condicionamento, claro, a mesma constância, a mesma qualidade de movimento. Conforme você vai cansando, o movimento vai ficando ruim. E aí é que acontece o problema. Né? Então, você vê pessoas jogando peso para cima da cabeça, saltando, pendurando, com uma habilidade que às vezes não está no nível que aquela série, aquele tipo de estímulo está exigindo. Eu diria. E as pessoas não têm a capacidade de falar, peraí, deixa eu descansar um pouco. Vou respirar um pouquinho e já começo. Não, por quê? Porque tem 5 negros em cima. Cara, isso aí... eu ficava maluco. Fala, cara, eu tô descansando. Uma época, eu me matriculei numa academia que tinha ali perto de casa. Eu não falei que eu era professor. E na segunda aula, eles já pediram para fazer um overhead snatch. Com um peso, eles falaram, pega aqui, 16 quilos. Eu falei, 8 quilos. Pega 16, você consegue, é o teu tamanho. Eu falei, 8 quilos. Claro. E assim, a gente começou a entrar em atrito. E o cara, eu falei, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Mas eu não falei nada. Então, o que aconteceu? Eu saí. Sim. Algumas pessoas que estavam ali comigo também saíram. Por quê? Tinha uma galera lá que se achavam os atletas e colecionava carimbo de fisioterapeuta, que pra vocês é ótimo. Que horror, a gente muito não bom. gosta não. Eu já tive... A gente dá até alta. Porque é isso, né? Eu já tive lesão de ombro, eu já tive lesão de coluna, como se fosse uma medalha de... Exato. Lindo, sabe? né? Cicatriz de batalha. Olha o que eu fiz aqui, que eu já consegui, já me machuquei tanto porque eu sou esforçado. Mas não é bem entendeu? isso. Não é bem isso, não. Exato. Eu tive no balé o joelho, que foi uma cronomalácia patelar, que é super comum, inclusive. E hoje em dia tá bem controlada. E um pouquinho de lombar, que eu tive aí. Mas, assim, também busquei o Pilates pra me ajudar. Fiz algumas sessões de fisioterapia. Legal. Então, é aquela coisa. Sentiu a dor, é logo procurar ajuda. Porque depois, pra se tornar uma coisa crônica e pra voltar... Hoje em dia, eu não sinto dor nenhuma. O Pilates me ajudou muito, a fisioterapia também. Eu acho que a lesão, ela pode acontecer, mas se você faz uma coisa com acompanhamento e uma coisa com prudência, com certeza você vai conseguir ou identificar de forma muito mais rápida e conseguir dar conta para reverter, ou você vai evitar muita coisa.
fazer loucuras de forma totalmente aleatória, com certeza o número de lesões vai ser muito maior. E qual erro foi o pior, assim, que você já viu nesses anos todos? Em relação Em relação à busca do corpo perfeito. perfeito. Eu acho que o pior de tudo são as dietas loucas. Eu acho isso uma verdadeira loucura, porque é uma coisa que você não consegue manter. A longo prazo, você compromete várias coisas na saúde. Desde compulsão alimentar e vários outros transtornos, efeito sanfona. Nada que você consegue sustentar. Então, eu acho que a dieta, a alimentação, associado ao exercício físico, atividade física, é fundamental para atingir os objetivos. E, além de tudo, a saúde, né? Porque não adianta você ter um corpo esteticamente lá apresentável e você tá por dentro cheio de disfunção, problema renal, problema intestinal, totalmente desequilibrado, com as taxas todas erradas. Eu acho que isso aí, a saúde é sempre em primeiro lugar. Nada vale mais do que a saúde. Você sabe que em 2024 a gente viu muito uso de inibidor de apetite, né? Sim, muito. muito. Mas é exatamente o que vocês estão falando. A gente vê um resultado de magreza, mas a gente vê que não é uma magreza saudável. Porque a gente vê, assim, que a pessoa perde cabelo. A gente brinca, né? A cabeça de Ozempic, né, Leonardo? Exatamente. Você vê que a pessoa tem perda capilar, que ela tem flacidez de pele, que ela tem perda muscular. Então, assim, é realmente uma magreza, mas até que ponto, né? A gente vai conseguir sustentar. Isso. Eu, como fisioterapeuta, também já fui para academia, já cometi muitos erros. Para quem tá ouvindo isso, sinta-se acolhido. Porque, assim, Leonardo já fez dieta maluca, já fez projeto verão e, assim, agora eu estou num momento diferente. Mas, como temos aqui 2 profissionais, eu queria tirar uma dúvida. Principalmente com o Daniel, porque tem essa atuação dentro, né, com profissional, fazendo como fala, você acabou de falar, preparador físico, né, pegando pessoas. Mas você comentou que também já trabalhou numa academia. O que eu queria saber é esse benefício. Principalmente ter uma pessoa do seu lado que está ali acompanhando o seu exercício, para a pessoa que vai para uma academia, às vezes, como você mesmo falou, com um aplicativo. Além disso, né, se tem uma diferença de resultados para você que acompanha uma pessoa do seu lado ou que você vai por conta lá para exercício, para academia, por exemplo. Sim. Tem um estudo recente que demonstra realmente a efetividade de um personal trainer dentro de um acompanhamento. Se você treina com o personal ou se você treina sem o personal. Com o personal você tem um ganho mais de eficiência. Sim. Né? Porque o personal não vai deixar você descansar mais do que você precisa. O personal ele vai fazer uma coisa que normalmente quando você entra na academia as pessoas não fazem. Eles montam o teu treino, mas não fazem o que a gente chama de periodização. Treinamento. E aí você tem 2 tipos de periodização. Você faz a linear, você faz a ondulatória. E o que o pessoal faz sozinho? Não faz periodização. Vai fazer no treino. Então, não consegue fazer progressão de estímulo, progressão de carga. Então, quando você treina com um acompanhamento profissional, além de ter todas as variáveis relacionadas ao treinamento, com relação à execução, com relação ao número de repetição, número de série, tipo de estímulo, método de treinamento, você tem a periodização. Que o cara sabe, daqui 2, 3 meses, depois de uma avaliação física muito bem feita, eu sei que essa pessoa tem que estar se movimentando dessa forma, tem que conseguir fazer tal movimento, tal exercício. Por exemplo, uma barra fixa. Quando você se pendura, faz a puxada aqui. Para quem nunca treinou, parece uma coisa impossível. Mas existe um processo pedagógico para chegar lá. Nossa, é meu sonho na barra fixa. Meu sonho. Eu passo cada vergonha. Vamos conversar, porque existe um processo para que você consiga fazer isso. Não é pegando a barra e botando elástico no pé. Acho que o Daniel me viu hoje. E aí, assim, o personal vai conseguir te direcionar e perceber também. Tem dias que você não vai estar no teu melhor. E aí, vamos supor que na planilha, falar hoje era um estímulo de choque, teria que fazer um estímulo assim, assim, assado. E aí, o personal que tem sensibilidade, ele vai falar, opa, hoje não é o dia de fazer isso. Legal. E aí, já consegue modificar o teu treinamento para adequar àquela situação momentânea. Na próxima aula, ele volta ao planejamento normal. Então, eu acho que o principal benefício é isso. Se você não está num dia legal e você tem um dia de treinamento de força pura, que é muita carga, repetição assim de 1, 2, 3 no máximo, para fazer um determinado movimento, isso para quem já tem uma certa habilidade, um condicionamento, e você não está bem, o risco de dar alguma coisa errada é muito grande. Né? Então, você ter esse acompanhamento, tanto com relação à tua execução, às variáveis de volume, intensidade, descanso e planejamento a longo prazo, eu acho que faz toda a diferença mesmo. Muito legal, muito interessante.
Bom, pra quem não sabe, a gente conheceu a Cissa num prêmio, que é o Digital Awards, né? Muito legal. A Cissa já ganhou 2 vezes, Léo, como influencer revelação e como na categoria fitness. E você falou muito dessa questão da exposição nas redes sociais, o Léo falou um pouquinho dos haters. E aí, Cissa, como que você lida com essa questão da pressão das redes sociais? Porque eu acho que todo mundo recebe comentário positivo e negativo, e a gente sabe que você tá ali 1 ano e meio nessa vida de redes sociais com mais exposição. Como que você lida com essa pressão toda? Então, eu comecei na rede social há 1 ano e meio, e foi um processo até eu voltar, né, a essa área da comunicação e a internet, a exposição, que era uma novidade para mim. Mas até eu chegar na internet, desde a pandemia que eu citei, né, que eu tava nessa insatisfação profissional, eu fiz um trabalho de terapia mesmo, e continuo até hoje. E, inclusive, foi o que me ajudou a identificar onde era que estava essa minha lacuna profissional. E aí, foi o que me encorajou. Eu acho que o autoconhecimento é tudo. A partir do momento que você se conhece, que você sabe o seu valor, que você sabe onde você quer chegar, a opinião externa dificilmente vai tirar, né, da sua verdade. Eu, graças a Deus, não tenho muito problema, assim, com haters. Ótimo. Até então, né? Eu acho que todo mundo está suscetível a isso. Não Não vai ter, mas assim, a gente não sabe, né? Mas eu acho que se acontecer... Já aconteceu, assim, em alguns comentários maldosos, mas é aquela coisa... A verdade tá ali dentro de você. Eu acho que é o que mais importa, quando a gente se conhece mesmo. Nada que falem vai tirar do seu eixo, sabe? E acho que se vier de uma magnitude maior, né? Tem grandes influenciadores que já foram cancelados e que teve uma repercussão nacional. Eu acho que realmente é muito difícil lidar com isso, mas eu acho que a gente tem que estar com a cabeça boa, né? Se cuidar mesmo do interno, porque quando a gente está bem consigo mesmo, o mundo pode acabar, que a gente consegue lidar de uma forma muito mais leve. É isso mesmo. Viu, Léo? Por isso que quem fala que você tem língua presa é tudo mentira. É mentira, eu também acho. Eu me entendo, eu sempre penso nisso, né? Os meus haters é da minha dicção, né? Que detalhe, eu tenho um podcast. Até que eu tô gostando muito desse episódio, porque eu vejo muita motivação enquanto eu tô aqui. Motivação do que eu tô ouvindo do Daniel, motivação da Cissa. Mas quando a gente pensa em motivação, é uma coisa muito difícil. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Muitas vezes não estou motivado para ir para academia, às vezes eu vou. E tem uma frase que a gente conversou recente que é: melhor feito do que imperfeito. É isso mesmo. O importante é você ir lá e pelo menos tentar fazer alguma coisa, tentar de alguma forma tirar uma motivação para pegar um tempinho do tempo para você ir até lá e conseguir se esforçar para fazer uma atividade. Cissa, todo dia você tá motivado para ir pra academia? Não, zero. É o que eu falei, sou ser humano como todos nós, temos dias de preguiça, dias mais cansados, dias que a gente tá sem vontade nenhuma. Mas a minha motivação é justamente o que eu falei anteriormente. É a questão do pós, de lembrar da sensação que me dá, do bem-estar. E a meia hora que, no dia que tá, assim, impossível, eu tô, assim, sem tempo. Meia hora que você for, com certeza você vai sentir uma diferença. Foi o que eu fiz na segunda-feira. Eu tava super cansada, sem tempo. Eu tinha meia hora. Eu calcei o tênis, subi na esteira. Fiz, assim, 25 minutos, assim, dei o meu melhor dentro daquela possibilidade. E eu já saí, assim, feliz da vida. Eu falei, ainda bem que eu vim. Então, é aquela coisa que a gente nunca se arrepende de ter ido. E você, Daniel, também é a mesma coisa? O que você fala para os seus alunos? Melhor... Eu tô tomando um tapa na cara também. Eu achei legal o que a Cissa falou, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado, pelo menos para mim. Eu não sou um cara de se expor muito em rede social. Sim. Eu mostro o meu trabalho, mas eu não exponho demais. Eu fazia isso em função dos cursos que eu dava, das pós-graduações, palestras. Mas nada de ser uma pessoa... Não tinha pretensão de ser um influenciador nenhum. Mas hoje a gente precisa disso, né? E essa questão da motivação para fazer isso, por exemplo, a minha é zero. Eu não tenho perfil de me colocar ali. Eu quero passar um conteúdo, quero ser útil para alguma coisa. Sim. E eu não tenho, assim, menor maturidade para lidar com hater. Eu não tenho. Mas, dentro desse contexto todo, eu acho que serviu de lição também. Porque é uma coisa que você tem que se colocar, tem que se permitir fazer com a cabeça boa, da mesma forma que o exercício. Eu já ouvi casos de pessoas que falam, pô, não vou treinar, não, eu tenho horário X para treinar, eu consigo treinar 3 horas da tarde, por exemplo. Ah, mas a fulana vai estar lá, não vou não. Sabe? Sério mesmo, a pessoa não ir para academia porque não queria encontrar com determinadas pessoas ali. E isso é uma coisa que impacta, ela está se sabotando. Então, a gente não vai treinar, a motivação ela tá vindo da onde?
É uma questão interna, eu preciso ir porque eu estou sentindo dor no quadril, eu preciso me movimentar para parar de sentir dor, eu preciso me movimentar porque senão eu vou ficar fraco, no caso do Dr. Hiroshi. Né? E se ele parar, ele vai perder muita força. É um senhor de 88 anos, né? Ele é um fofo, Cícero. Ele faz exercício todo dia, coisa mais linda. E aí, assim, se ele para de treinar, será que ele vai conseguir levar o estilo de vida dele? Então, qual é a motivação que ele tem? Acorda animado, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Não é isso, não. Ele sabe que ele precisa estar ali. E a partir do momento que você identifica o benefício que o exercício está fazendo na tua vida, você não deixa de fazer. Mas você precisa fazer para poder identificar. Sim. Se você não começa, se você não se permite, você não vai saber o quanto ele vai te fazer bem. Não é? Porque você vê alguém falando mal, fala mal de exercício. Às vezes eu passo burpee, agachamento búlgaro, a mulher odeia. Caramba, chato. Mas a pessoa vai lá e faz. Né? Então, a motivação é uma coisa assim, por que você está ali? Por que você está fazendo aquilo? O que você vai ganhar? Qual que é o benefício? Não é o teu estado de espírito durante a execução, durante a sessão. Ninguém vai chegar pilhado. Ai, que delícia. Você chega, lógico. Claro, mas não é todo dia que isso vai acontecer. Né? E entendendo o benefício que isso vai te trazer, você vai. Independente se você tá triste, se você tá feliz, se vai ter gente que você não vai querer encontrar, se é o horário que não dá, mas você vai entender que aquilo vai te fazer bem. Né? Eu vi um vídeo esses dias de um pai com uma menininha que me bateu também, porque às vezes eu falo, pô, eu tô passando pouco tempo com a minha filha e tudo mais, mas o cara falava assim, você morreria pelos seus filhos, não morreria? E você viveria por eles? Você treinaria? Exato. Você faria dieta? Você se cuidaria para poder viver mais tempo com eles? Com eles. Isso pegou direitinho. Então, qual é a motivação? Exato. Né? A gente pensando por vários lados. Tem um vídeo muito legal da internet que mostra, assim, mulheres jovens fazendo exercício, né? Vários exercícios em academia. E aí fala assim, essas mulheres não estão fazendo exercício por fazer exercício. E aí corta para um take dos idosos, fazendo mais ou menos a mesma movimentação que elas estariam fazendo no exercício. E fala assim, você faz exercício para viver melhor. E realmente a gente precisa parar de enxergar o exercício, como a Cissa bateu muitas vezes nessa tecla, só como um resultado estético, né? E sim que, na verdade, você está plantando o seu futuro. Saiu um artigo muito interessante que mostra que pessoas na terceira idade que tenham massa muscular, né, acima de um certo nível, em membros inferiores, nas pernas, internam menos. Então, assim, a gente já tá vendo que não é só a questão estética. Na verdade, o idoso que tem mais força, ele vai internar menos. Então, é um cara que vai viver melhor e com uma qualidade de vida melhor, né? Igual o Dr. Hiroshi, que a gente sabe que é uma graça. A gente saiu pra comer hambúrguer com ele, por sinal. Numa sexta-feira, ele falou, eu queria fazer um programa diferente, mas não tenho companhia. Não tem problema, a gente é a sua companhia. Então, assim, você vê que ele é um cara super ativo, que conversa, consegue sentar numa mesa de todo mundo com 30 anos e continuar conversando, dar risada, se divertir. Subiu escadinha, né, Léo? A gente buscou o carro, ainda subiu uma ladeirinha. Então, assim, você vê que é um cara de quase 90 anos, super ativo. E o exercício traz isso pra ele, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê esse tipo de reação. Então, Léo, eu acho que, assim, a gente pode colocar um ponto final no Projeto Verão. Você nunca mais vai me falar que tá no Projeto Verão. Concordo. Não dá pra falar isso, porque na verdade vai pra esse lado que a gente tava comentando, né? Eu gostei muito da gente comentar do Dr. Hiroshi, porque quando eu penso em motivação, esse é um exemplo que eu tenho, né? Quando eu vejo uma pessoa mais velha, mas que ela tem uma funcionalidade... não vou falar o nome, mas eu tenho uma paciente de 86 anos que ela faz balé. E eu acho demais isso, eu acho demais, porque é isso que eu quero. Eu comecei nessa coisa de me alimentar melhor, de atividade, justamente por essas motivações que eu tenho dentro do trabalho também, né? Queria pedir para vocês 2 dicas, porque temos aqui um personal, temos uma influência que tem uma rotina maravilhosa que a gente acompanha. Eu queria dicas de hábitos saudáveis que vocês conseguem passar aqui para os nossos ouvintes. Olhando ali no meio do olhinho de quem tá assistindo a gente. No meio do olhinho de quem tá assistindo. Eu vou começar, então. Bom, dormir cedo, priorizar o sono, que é muito importante. O descanso é fundamental. Buscar alimentos saudáveis, menos industrializados, reduzir consumo de açúcar, refinado, de refrigerante, de álcool. Que mais? Praticar atividade física diariamente. Se não conseguir diariamente, que seja uma frequência de 4 a 5 vezes por semana. Deixa eu pensar mais. Me ajuda, Daniel. E tem a animação da Cissa. E a animação da Cissa, autoconfiança. Com certeza. Cuida da saúde mental também. É importantíssimo. Buscar fazer atividades que preenchem de alguma forma, leituras, meditação,
buscar também o lazer, não só pensar em trabalho, em obrigações, em estresse. Eu acho que a gente tem que se permitir também ter um momento pra gente, fazer o que a gente gosta. Eu acho que o hábito saudável, ele vai de tudo, de dentro para fora. Eu acho que nem tudo é sobre, volto a dizer, sobre um resultado ali que a pessoa vê no espelho. É muito de dentro, de você se permitir cuidar da sua mente, do seu espírito. Cada um tem a sua forma de desopilar, de cuidar de si. Mas eu acho que esses hábitos que eu citei já é um bom ponto de partida. Tem uma dica que a Cissa esqueceu. Qual? E conhecer Salvador. Exato. Tem que ir pra Bahia. Aqui, um banho de mar revigora tudo. Ai, que delícia. Exato. A Bahia é sensacional. E você, Daniel, dicas de hábitos aí pra 2025? Eu tava ouvindo vocês e eu tava lembrando de um aluno que eu tenho, que quando eu comecei a trabalhar com ele, assim, não era uma obesidade mórbida, mas era uma obesidade limitante. Bastante limitante. E não gostava de fazer exercício. Aí fazia exercício, eu tô morrendo, eu tô chequeando isso aqui. Depois de uns 2 anos fazendo, a gente voltou a conversar e fez o exame de sangue. Ele tinha muita gordura no fígado, zerou. Colesterol, zerou. Força, consegue fazer o que ele não fazia antes. Tem 2 filhos pequenos. Não é pelo treino, mas é pelo que o treino conseguiu fazer na vida dele. Né? Então a gente fica, vamos fazer um roteiro aqui de várias dicas. Eu acho que qualquer pequeno passo já melhora. Então, é muito importante. Se você conseguir dormir um pouquinho mais, durma um pouco mais. Mas não deu para dormir tanto. Tem que trabalhar. Legal, vamos tentar controlar a alimentação. Eu tenho um aluno... Essa pessoa... Contar, gente, peraí. As histórias vão vindo na cabeça. Ele é um cara super saudável. Ele treina super bem. Você pega as fotos, ele é um cara forte. Tá na faixa dos seus 43 anos. Só que ele é o louco do doce. Ele precisa comer doce todo santo dia. Formiga. Assim, precisa de ter ciricutico. Ele vai no buffet, almoça lá. É um cara que trabalha num banco. Ele vai lá com saladinha, tudo compradinho, um pouquinho só de arroz, proteína. Aí chega na hora de pagar, me dá 4 sonhos de valsa. E uma vez, ele saiu à noite, olha o nível, para comprar doce. Ele não tinha doce em casa, morava... Olha, gente. Ele falou, preciso de chocolate. Aí ele foi num postinho de conveniência. Isso era umas 2 horas da manhã. Ele foi nesses postinhos de posto de gasolina, e foi lá, comprou chocolate, comeu o chocolate dentro do postinho e voltando para casa, que eram uns 2 quarteirões. A polícia parou ele. O que você tá fazendo? Vim comprar chocolate. Fala a verdade. Fala a verdade. 2 horas da manhã na rua. O quê? Tomou um cacete da polícia. Mas é verdade, eu vim comprar doce. Eu falei, você não pode estar falando a verdade. E aí ele falou, cara, nunca mais vou sair. Nunca mais vou comprar Ninguém um sonho de acreditou valsa. que eu saí pra comprar chocolate à noite. Mas ele é um cara que vive muito bem. Ele treina, ele consegue fazer aquele balanço, aquele equilíbrio, né? Ele abre mão de algumas coisas para poder ter o doce depois. Mas vai treinar. Qualquer coisa que a gente faça que leve a gente na direção de uma vida um pouquinho melhor, um pouco mais saudável, um pouco mais forte em relação a você ter mais vigor, ter mais disposição, já ajuda. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Né? Então, eu vejo muita gente, eu não consigo correr. E o cara tem um pouco de sobrepeso. Né? E ele vai pra academia, ele não vai conseguir correr 5 minutos. Claro. Mas por que ele não pensou em andar? Por que ele não anda 15 minutos? Bom, é o que deu. Começou a doer meu joelho, começou a doer meu tornozelo. Ok, mas caminhou 15 minutos. Numa próxima vez, ele já vai conseguir caminhar 20 um pouco e mais. 30. Depois de um certo tempo, a gente corre. Às vezes, a gente entra nessa fissura, né? Eu preciso treinar, fazer alguma coisa que realmente gere um impacto. Mas que benefício esse impacto vai trazer? Um treino numa porradaria, um dia que você comeu tudo saudável. Então, assim, pequenas coisas ao longo de muito tempo geram resultados mais duradouros, mais sustentáveis. Nossa, o Daniel jogou um balde de água em mim gelado. Porque quando Nós eu comecei dois, a correr, eu falei assim, nossa, eu vou ser o quê? A Manu City, né? Vou correr 21 quilômetros ali, vou arrasar. Aí na primeira aula foi assim, péssimo. Na segunda foi meio péssimo. E assim, hoje em dia, eu comemoro cada 1 quilômetro que eu vou mais adiante. Porque assim, você fala, gente, eu não corria 500 metros. Exato. E agora tem dia que eu trabalho com o Léo, me perturbando o dia inteiro, pego o trânsito, atendo paciente e ainda consigo correr 15 quilômetros à noite. Então, você vê que é uma evolução em curto espaço de tempo
E até brinco, né? Quando eu comecei a correr, eu não tinha tênis bom, eu ia de qualquer jeito, né? Aí depois eu comecei com essas chatices. Eu quero um fone que não caia na corrida. Eu quero um tênis, que a gente começa a ser chato. Mas a gente vê que a gente não precisa de nada, na verdade, pra fazer esporte, a não ser a sua vontade de estar ali e a sua dedicação. Porque o esporte, ele ensina pra gente que a gente precisa ter paciência, né? É tempo. Você precisa ir ali, insistir. Você não vai chegar a primeira vez e sair com o corpo da Cissa, né? Passou a catraca com o Leonardo e saiu com a Cissa. Não tem como, Não tem. gente. Então, o exercício, ele ensina muito mais sobre disciplina, sobre tempo, sobre resistência, do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que esse podcast hoje é muito mais sobre isso até do que sobre um corpo perfeito. É que a gente sabe que todo mundo adora um corpo perfeito. Quem não busca... Hoje em dia, a gente vê muito programa de treinamento online. Não só aplicativo, mas programa de treinamento. Mesmo. E qual é a chamada? Bumbum empinado em 90 dias. É assim mesmo. Abdômen trincado em um mês. Seque 5, 6 quilos em tanto tempo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Você sabe, Daniel, que a gente adora as fofoquinhas. Porque como a gente, né, tá sempre no meio hospitalar, a gente sabe que várias famosas internam ali naqueles horários X, fazem lipo, aí vai pra casa, faz todo o pós-operatório em casa, né, aquele silêncio. Aí depois a nega aparece no aplicativo falando assim, 90 dias com o meu abdômen. A gente se mata de dar risada, porque a gente fala assim, o pessoal da internet vende, às vezes, uma coisa que é inatingível. Nem ela atingiu no exercício. Como que ela vai te vender um negócio assim? E aí a gente vê que por isso que tanta gente é tão frustrado com relação à autoimagem, até essa rotina de exercício, porque, na verdade, a gente gosta de conteúdo orgânico, igual da Cissa, que ela mostra ali, gente, meia horinha, ela mostra até o relógio. Eu acho que essa coisa da internet, da influência, é bem perigoso, porque gera muita comparação, né? E as pessoas veem lá aquele corpo olhando ali perfeito e quer atingir aquele objetivo a qualquer custo, mas tem várias coisas, as variáveis, né? Tem o biotipo da pessoa, o fator genético, a disponibilidade. Tem mulheres que podem passar o dia todo na academia, clínica de estética, fazer vários procedimentos. Então, assim, você não pode nunca se comparar. Você tem que buscar a sua melhor versão dentro da sua realidade, porque senão você realmente pira. Porque a gente vê tantas jovens, né, com tantos distúrbios, com tantos problemas de autoestima, justamente por isso. Porque olha aquele corpo na internet e quer aquilo a qualquer custo. Mas nem sempre o corpo de uma pessoa você vai conseguir atingir. Você tem que buscar se melhorar dentro do que você tem ali. Na sua própria versão. Na sua própria versão, exatamente. Muito bom. Léo, o que esse óculos tá fazendo em cima da mesa hoje? Como a gente está falando sobre hábitos saudáveis, a gente está falando... Esse episódio é um episódio que está passando bem num período de verão. Férias, né? verão. Férias, verão. A gente vai entrar num momento agora bem de férias, bem de verão, bem para ficar tranquilo. Cadeira de praia, Cadeira de praia, protetor solar. Delícia. Se alimentando bem, se exercitando. A gente vai para o Papo da Colmeia. Esse é um bate-bola rápido. Eu vou começar uma frase... E vocês vão terminar. Eu vou começar primeiro com a Cissa e depois a Andressa com o Daniel, certo? Vou começar uma frase e você termina. Ai, meu Deus. Certo? Papo gostosinho. Começando. Cissa, como influencer, eu sou... Verdadeira. Eu me realizo nas redes sociais quando... Quando eu falo sobre a minha vida. Eu me frustro nas redes sociais quando... As pessoas julgam sem saber. Se eu começasse hoje... Eu faria tudo de novo. Atividade física é... Terapia. O corpo perfeito é... Impossível. Projeto verão... Fracasso. A Bahia é... Maravilhosa. Muito bem. Muito bem. Olha, a Cissa provou que, além de bonita, ela é super inteligente, né? Exatamente. Gabaritou todas as perguntas. E agora, Daniel, vamos lá. Lá vem. Não, você vai arrasar também. Como preparador físico, eu sou... Metódico. Eu me realizo como preparador físico quando... Tem que ser rápido, né? Eu tenho história pra contar. Posso? Rápido, né? Rápido. Depois da Não, história. doutor Hiroshi. Voltando a ele. Ele fez umas festas de casamento há um tempo atrás. E ele chegou pra mim e falou, preciso treinar mais resistência. E, pô, um cara de 70 e poucos anos na época, eu falei, por que você tem que treinar resistência? Por quê? Aí eu fui entender que eles iam colocar ele na cadeira, iam chacoalhar e tal. Ele queria aguentar a festa. Falei, pode deixar, você vai treinar resistência. Treinei força, óbvio. Força o tempo inteiro. E uma coisa que me fez chorar. Ele subiu no palco na festa. Ele pulou do palco. E aí eu fiquei preocupado. Já tinha tomado uns 3 uísques, saí correndo lá no meio. E eu vejo ele surgindo no meio da galera assim, me procurando. Deu certo. Puta, eu chorei. demais. Mas eu chorei daquele dia. Então,
respondendo agora a tua pergunta, eu me realizo quando eu vejo a satisfação no resultado que as pessoas estão tendo. Sensacional. Satisfação dos alunos. Eu me frustro como preparador físico quando... Os alunos faltam. Se eu começasse hoje... Faria o básico. Atividade física é... Necessária. O corpo perfeito é... Aquele que você se sente bem. Projeto verão... Essa pegou, peraí. Não posso falar que é inútil, mas é uma coisa supérflua. Ótimo. Se eu pular o cardio... Faça no dia seguinte. Muito bem. Muito bem, Daniel. Olha, a gente nem apanhou muito do Daniel. Foi bom, foi bom. Foi ótimo. Bom, o episódio de hoje, ele foi, na verdade, um lembrete que não existe corpo ideal, né? Que seja genérico para todo mundo. O importante mesmo é, além do corpo perfeito, a saúde tá em primeiro lugar. O corpo perfeito, na verdade, é aquele que vai te fazer feliz e vai te deixar com a saúde em dia. E a minha frase de hoje, Léo, você tá preparado? Não tô. A saúde é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e a quem amamos. Porque, na verdade, a saúde vai fazer com que a gente o quê? Viva essa vida maravilhosamente. Sim. Temos que lembrar também que nas redes sociais, o corpo perfeito muitas vezes é uma ilusão. E o verdadeiro ideal é um corpo saudável e uma mente em paz consigo mesmo. Muito obrigado. Muito que bem, episódio nossa, o episódio foi gostoso, maravilhoso. né? Eu Nossa. acho que em 2025 o Léo vai começar a fazer uma academia bonitinha, Regular. será? Não, já tô melhor, muito melhor. Me acompanhem nas redes, que vocês estão vendo que eu tô conseguindo ir pelo menos as 2 vezes na semana que eu tô colocando por hora. Muito Mas bem. eu sei que vai ser muito melhor 2025, tenho certeza Vai ser disso. melhor. Bom, eu vou convidar vocês que ainda não assistiram o nosso especial de Natal pra ir lá, dar uma olhadinha, aproveitar as férias. Por que não maratonar toda a nossa 3ª temporada? Também eu vou deixar aqui as redes sociais do Daniel e da Cissa, que eu nem preciso dizer que são maravilhosos. O Daniel, eu acho que ele, se não tiver hater, ele vai ali colocar mais coisa, né? Dar umas dicas pra dar. Enchendo o saco, eu bloqueio. E a Cissa vai mostrar toda a rotina dela ali, acompanha uma rotina orgânica super bacana. Ela, eu acho que mostrou pra vocês, né? Além de muitos padrões que todo mundo acha que a mulher bonita não tem mais nada, né, Cissa? E hoje você mostrou aqui todo o seu conteúdo, a sua simpatia. E a gente quer agradecer a vocês, toda a nossa audiência. Léo, ó, 2025 eu quero você com aquele bracinho ali. Aquele dali, ó, não, pode deixar, vou dar um Preparado? jeito. Mais ou menos, mas hoje eu saí motivado, né? Ó, Muito bem. Algum recado que vocês querem dar para os nossos ouvintes? Algum recado que vocês querem dar para alguém? Final, hein? Eu agradeço a possibilidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Agradeço a chance de participar aqui do trabalho de vocês, que é muito bonito. E parabéns. Pelo trabalho que vocês estão fazendo. Foi uma delícia. Né? E eu fiquei muito feliz de participar. Obrigado. Que bom, muito obrigado. E você, Cissa? Eu também agradeço muito o convite de vocês. Estou muito feliz de ter aberto as portas para mim. Porque aqui em São Paulo é tudo novidade para mim. Então, vocês já cheguei aqui com o pé direito. Muito feliz com o convite. Muito feliz mesmo em compartilhar o meu conteúdo, de me apresentar e de conhecer vocês e bater esse papo super gostoso. Foi uma delícia foi uma mesmo. delícia. A gente espera você mais vezes aqui por São sim, Paulo. é só convidar que eu tô aqui. E é isso, gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.